Guarani 1, Atlético Goianiense 0, Tigrão. Uma bela apresentação do Guarani, um placar justo que premiou a equipe que mais procurou o gol adversário. Um time agressivo, vertical, com a bola nos pés partindo para cima. E se é que podemos colocar algum reparo aqui na atuação do Guarani, é a questão da finalização, da precisão no acabamento da jogada. O Guarani perdeu muitos gols, bola na trave, perdeu pênalti, perdeu duas cara a cara com o Bruninho, essa na trave com o Isaac, com a bola rolando, depois uma na trave do Isaac, com tudo no travessão, com o rebote do goleiro. Foi muito bem, o Ronaldo defendeu, mas o Isaac chutou, ele, o goleiro caiu e ela explodiu no travessão de novo. Então o Guarani perdeu muitos gols e não precisaria, né, ter trazido no final do jogo essa tensão para a sua torcida, porque todos sabem como é que é, 1-0, uma bola bandida lá, um cruzamento, uma falha, uma bola mal afastada, e o Atlético poderia empatar, o que não seria justo, porque, a bem da verdade, mesmo subindo as suas linhas, perdendo o jogo no segundo tempo, o Atlético teve um chute a gol, apenas um do Kelvin, e foi em cima do Douglas Borges, que estava bem colocado, defendeu, defesa de manual, espalmou para o lado para que não oferecesse o rebote para ninguém e nada mais. E o Guarani teve 4, 5, 6 oportunidades para ampliar o marcador. Eu gostei da organização, da determinação da equipe, como gostei também e muito da agressividade, da propositividade do Guarani, tomando a iniciativa. Começou o meio instável, foi surpreendido com uma linha alta do Atlético, logo em seguida ajustou, equilibrou e mandou no jogo, em pelo menos metade do primeiro tempo e em todo o segundo tempo. Mas para o final, depois dos 30 minutos, o Louser deu uma fechada ali na sua entrada de área, tirou Isaac, botou o Lucas Silva, esse é um atacante, mas tirou o Bruninho e botou o Henderson, né, que é um volante. Então o Guarani perdeu a transição, porque os dois homens que conduziam a bola do meio para frente, que municiavam o ataque, eram Isaac e Bruninho, alternando aí, ora um, ora outro na função. Com a saída dos dois, a bola não chegou mais, é bem verdade que veio o Bruno Mendes com o tanque cheio, fisicamente inteiro para o lugar do Derek, mas a bola não chegou nem para ele, nem para o João Vitor e nem mesmo para o Lucas Silva, que, como nós prevíamos, caiu ali do lado esquerdo. Mas o Guarani teve maturidade, o Guarani teve frieza para, nos momentos em que foi preciso dar uma gelada no jogo, dar uma valorizada na posse de bola, ele o fez, ganhou com autoridade. E tenho que dizer aqui ao amigo ouvinte da Bandeirantes, ao amigo ouvinte torcedor do Guarani especialmente, que o placar não mostra com realidade, não mostra com fidelidade e de forma cristalina o que foi o jogo. Por quê? Se nós tivéssemos que alterar o placar em função das oportunidades criadas e das intenções ofensivas dentro da partida, nós teríamos que ampliá-lo a favor da equipe do Guarani, que mesmo tendo puxado um pouquinho as linhas para trás, depois de 35 do segundo tempo, depois de ter botado o volante no lugar de meia, no lugar de atacante, a verdade é que o time não correu lá grandes riscos, fora este único chute que eu já relatei aqui do Kelvin, que foi bem neutralizado pelo Douglas Borges. Para mim, vitória de marca, vitória justa, vitória importante e vitória de muita personalidade e justiça do Guarani ao final. 1 Guarani, 0 Atlético Goianiense. Edu Pinheiro.